Boa tarde, moçadinha. Hoje na aula, videoaula, né, pela TV Univesp ou pelo aplicativo, nós vimos que houve algumas falhas, algumas vezes a transmissão foi interrompida e hoje não teve a aula do professor Rodrigo, né? Hoje eles priorizaram outras coisas. Teve o desenho, né, eu esqueci o nome do desenho do macarrão, Patrulha do Terror. Toda hora eu esqueço. Que eu achei bem interessante o conceito de música, eu tô gostando bastante. Depois teve da Yaya, que ela é super divertida, eu adoro as aulas dela. E depois teve do Ratinho Robinson, certo? Então, hoje eu não vou dar tanta coisa assim no caderno para escrever, porque ontem eu tinha dado bastante escrita. E assim, o que tem que ter todo dia no caderno é o roteiro, tá? Não pode falhar. Quando nós voltarmos, eu vou olhar dia a dia se o roteiro tá certinho no caderno, tá? Como hoje eu vou dar menos coisa, eu quero a lição de ontem completa. Vocês aproveitem o dia de hoje para terminar o que não tinha feito. Os que não estão me mandando não estão fazendo parte do controle. Eu tenho um controle de quem está me enviando as lições. Claro que não dá para eu corrigir perfeitamente, mas eu estou vendo a foto do caderno e vendo se foi feita a lição. Se deixar acumular, depois vai ficar bem complicado, tá? Vai ficar sábado, domingo fazendo. E eu não vou dar lição sábado e domingo. As lições serão só durante a semana para não sobrecarregar também a família de vocês, tá? Então, o roteiro de hoje, tá? Então, vamos fazer o roteiro de hoje. Olha aqui. Escola Estadual Zeikishi Fukuoka. Suzano, hoje é dia 29 de abril de 2020. Não esqueçam do pontinho do 2020. Lembrando, unidade, dezena, centena, pontinho. Eu conto ao contrário. Na linha de baixo, roteiro. Número 1, todo dia será a mesma coisa. Número 1, vídeo aula. Número 2, estilos musicais. Eu vou falar sobre os estilos musicais novamente, tá? Porque eu sei que algumas pessoas não conseguiram assistir o desenho inteiro. E eu acho que eles deram umas coisas muito legais naquele desenho do macarrão que vale a pena a professora retomar. Número 3, na aula da Yaya, ela falou sobre a solidariedade. Nós já tivemos roda de conversa sobre isso na escola e eu quero retomar esse assunto com vocês. Número 4, também nós já estudamos sobre isso e eu vou falar de novo. As diferenças entre frutas e legumes, tá bom? E número 5, o fim. Depois que fizer todo o roteiro, que eu vou postar a foto para a família poder acompanhar vocês para fazer o roteiro, vai pular uma linha e escrever o nome. A partir de hoje eu vou escrever o nome do primeiro e do último da lista, cada dia o nome de um aluno diferente, para vocês depois não falarem que não sabem o que é para fazer, hein? Vou puxar as orelhas. Então, ó, hoje é a número 1 da lista. Nome, Ágata dos Santos Almeida, ela vai escrever o nome inteirinho dela, e vocês, cada um vai escrever seu nome. E na linha de baixo, o nome dela com letra cursiva. E aqui está por último na lista. Waisla Vitória Bonardi dos Santos. Vai escrever o nome inteirinho dela com com letra de forma e depois com letra de mão. Então, ó, a Amanda vai escrever o dela, Vitória, o Igor, o Diego, certo? O Luiz Felipe, o Ricardo, o Rafael, a Rafaela, cada um vai escrever seu próprio nome. Melissa, Larissa, ai, não quero esquecer de ninguém. João Gilberto, João Maurício, João Samuel, Pedro dos Anjos, Pedro Henrique, Pedro Nisa, tem um monte de Pedro na sala de aula. Ana Júlia, tá bom? Todo mundo, Arthur, Breno, Nicolas, Murilo, todo mundo, cada um escreve o seu nome, não é para escrever o nome do amiguinho, tá bom? Bom, sobre aquele desenho do macarrão, então, o número 1 do roteiro foi videoaula, número 2, estilos musicais. Hoje eles retomaram aquela questão do rap, falando que é a origem da música negra. Eu postei um vídeo ontem de um coral que é formado, né,
por ensinos do ensino médio aqui do Brasil, são alunos, e eles cantaram uma música que é dessa época, que foi composta pelos escravos americanos. Esse estilo de música chama Negro Spiritual, que quer dizer que é uma música que tem uma alma, um espírito negro. E esse estilo de música era composta por escravos. Seria um lamento, um desabafar a respeito de tudo que eles estavam passando. Então, aquela música, por exemplo, ela fala, né, em alguns momentos, I want to be my mother, que um dia eles sabem que eles vão se libertar e assim, eles entendem que a mãe deles já está no céu e que eles vão encontrar a mãe deles lá no céu, que a liberdade virá quando eles forem para uma outra dimensão. E I want to be my Jesus é que eles vão se encontrar também com Jesus um dia que acabar aquele sofrimento. Eles têm esperança que um dia chegarão no paraíso. Então, o rap, que é tido como uma música negra, né, Negro Spirit, tem a origem dessas músicas da escravidão, o funk, o blues, um pouco do jazz, tá? Então é só para vocês saberem a origem. E assim, todo estilo musical não tem barreira, são universais. Eu fiz questão de colocar aquele coral porque um dia vocês também podem estar cantando uma música de uma outra cultura. Ok? Então é bem interessante. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Hoje com o Google dá para ver bastante coisa. E eu coloquei o nome da música. Tem aquela música cantada por um grupo gospel num ritmo diferente, não no ritmo que o coral cantou. E assim, a diferença é a batida mesmo, o jeito que a velocidade da música, tá? Para mudar do Negro Spiritual para o gospel, tá bom? Eles falaram depois, então, falou um pouquinho do rap. O rap já foi explicado ontem, que o rap, eles não se preocupam muito com o ritmo, é tudo muito assim parecido. O que é importante no rap é a letra, se vem de uma poesia, a rima é muito importante. Depois eles falaram sobre o tango, que são as músicas latinas. O tango tem a origem na Argentina e é uma música assim muito dramática, falando também do sofrimento, e o tango vem muito acompanhado da dança. Quando eles vão dançar, eles fazem um monte de gesto, faz um teatrinho. Eu vou colocar alguma coisinha também, algum vídeo curtinho, mostrando isso para vocês. O tango, a origem do tango é na Argentina. E depois falou um pouco sobre a música oriental, que tem alguns instrumentos característicos. Embora tenha falado mais do Japão, aqui em Suzano, lá em Suzano, eu estou em Poá, em Suzano existe uma herança muito forte da colônia japonesa. Então, eu já tive alguns alunos que até tocavam aquele tambor, que eu não vou saber o nome agora, que é característico da música japonesa. Também vou procurar alguma coisa e vou postar alguma coisa só para vocês terem noção. Hoje a aula é mais para vocês terem a noção. Então o desenho tinha toda uma historinha, mas basicamente estava falando desses estilos musicais, tá bom? Depois, na cozinha da Yaya, ela chegou falando sobre a curiosidade. Então eu vou relembrá-los sobre a roda de conversa que nós tivemos. Teve um dia que a gente conversou sobre a solidariedade e eu até lembro que a Ana Júlia Paranhos contou a respeito de ajuda, que ela já tinha ajudado alguém a atravessar a rua, já tinha ajudado alguém na calçada. A Beatriz Ventura contou que ela às vezes faz um trabalho de distribuição de alimentos para as pessoas necessitadas. Então, todo mundo da sala deu um exemplo de alguma ajudinha que deu. Mas a solidariedade não é só para quem está numa situação diferente da nossa, que às vezes está sofrendo, não tem uma casa para morar. A solidariedade é o tempo todo. Então, às vezes a gente está andando e tem uma pessoa com as compras na mão, as compras caem no chão, a gente toma a iniciativa de ir lá ajudar a pessoa. É uma iniciativa de solidariedade.
se alguém tropeça e cai, você ir lá e mostrar que você está com cuidado, falar, olha, machucou, precisa de ajuda, é solidariedade. Mesmo em casa, se a mamãe não está muito bem, ou quem cuida de vocês, alguém da família de vocês que não está muito bem, aí a pessoa tem que enxugar a louça, lavar a louça, você chegar e falar, não, espera, pode descansar, toma um remédio, eu faço isso para você, sabe? A solidariedade é você ver uma pessoa que necessita de qualquer coisa e você se dispor a fazer aquilo porque você é bom de coração, sabe? Porque somos todos irmãos, somos todos seres humanos. E assim, estender a mão não custa nada, mas tem que tomar muito cuidado para não invadir a privacidade. O menino lá no filme da Yaya disse que ele tinha um tênis e que ele deu para alguém. Então, sempre nós temos que tomar o cuidado de perguntar se a pessoa quer aquela ajuda, para a pessoa não se sentir ofendida. Por exemplo, eu tenho um tênis que era da minha filha. Eu posso achar que sirva para o meu aluno, mas eu tenho que chegar e perguntar para ele, olha, pergunta para sua mamãe se ela gostaria de ganhar esse tênis que eu tenho para doar. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não estou precisando, dá para uma outra pessoa que precise mais. Ou a pessoa pode até se sentir ofendida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de ajuda que você oferece. Você tem que estar disposto a oferecer e a pessoa, você tem que ver se ela quer ajuda. Já teve gente que eu vi, assim, por exemplo, caído no chão, e eu perguntar, olha, você quer ajuda? E a pessoa fica brava. Não, eu consigo levantar sozinho. Tudo bem, a gente respeita. O importante é a gente saber que está disposto a ajudar. Se a pessoa aceitar a ajuda, é lógico que a gente fica muito mais feliz, tá bom? Então, solidariedade, oferecer ajuda. O momento que a gente está passando agora é de solidariedade. Quando vocês não vão na casa dos avós de vocês, pensando que você pode levar uma doença, mesmo que seu coração esteja apertado de saudade, é solidariedade. Quando você fica na sua casa para a doença não se espalhar, você está pensando na outra família, tá bom? Então é sempre pensar no outro para que todo mundo esteja sempre bem. Depois, a Yaya falou da abóbora. E ela falou a mesma coisa que a gente já discutiu milhões de vezes na sala. Quando vocês falam, professora, tomate. Eu falo, tomate é fruto. Não, tomate é legume, não é fruto. Eu dei uma definição para vocês saberem que foi diferente do que eu pesquisei. Porque o que eu vi? Quando são cientistas, agrônomos, eles sabem a diferença certinha entre o fruto e o legume por causa de como se reproduz. Então, se é para proteger a semente que está dentro, como que é encapsulado e tal, e se é doce, se é salgado. Então, existe a classificação dos cientistas e a popular. Na feira, é mais ou menos assim, tudo que é doce é fruta, tudo que é salgado e dá para temperar com óleo, com sal, é legume. Mas tem a classificação científica que nós deveremos saber também. Por enquanto, eu vou continuar dando a definição que eu expliquei para vocês. Tudo que você deixa fora da geladeira e que amadurece sozinho, por exemplo, eu pego uma laranja verde, ponho lá na geladeira, não, na fruteira, e ela vai amadurecendo, continua o processo de amadurecimento, é fruta. O que eu deixo lá na minha fruteira e que ao invés de amadurecer, ele estraga sozinho, não fica, por exemplo, a laranja, ela tá com a casca verde, ela fica com a casca amarela e depois que ela amadurecer, ela estraga. Agora, por exemplo, deixa eu pensar uma outra coisa. A batata ela não amadurece sozinha. Você deixa lá, se você comprar a batata verde, ela vai começar a brotar, ela vai ficar toda com cara de estragado, ou pimentão. Por isso que a gente coloca na geladeira, para eles ficarem conservados até a gente consumir. Então, tudo que amadurece sozinho é fruta. Tudo que, se eu não colocar na geladeira, do jeito que ele está, ele vai estragar, sem se transformar, é legume. Na internet, eu achei um monte de definição. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sabia que a abóbora era classificada como fruta. Não sabia mesmo. Eu descobri hoje com a Yaya, esqueci o nome dela, com a Yaya lá da culinária. Tá bom? Então, prestar atenção. Mas tomate tem que falar que é fruto, tá? Não, é fruto, não é legume. Tomate é fruto. Agora eu quero propor um desafio para vocês, tá?
Às vezes a gente está na sala de aula e aí os menininhos lá, o Igor, o Diego, começam a fazer uns rap, cantar, ficar lá, né? Então eu quero que vocês pensem nessa situação que a gente está, de não poder sair de casa, de estar sempre preso do portão para dentro. Faça uma rimazinha de 4 linhas, pede ajuda para algum adulto e tente transformar em rap. É obrigatório? Não. Só quem achar que consegue e quiser fazer o videozinho e mandar para a professora, tá? Eu vou tentar fazer também, aí vamos ver o que dá. Porque eu vi na internet que tem os aplicativos que dá até para você colocar o fundo musical. Quem conseguir fazer, manda o vídeo para mim, não é obrigatório, para depois eu compartilhar, tá bom? E eu quero que depois do roteiro e depois do nome, vocês vão pular uma linha, e eles tinham proposto um desafio hoje, mesmo sem ter aula do professor Rodrigo, aquela moça que falou no início da aula, ela pediu para escrever no caderno, né? Qual é o estilo musical predileto de vocês. Então vocês vão pensar, eu gosto mais de samba e tal, vai escrever lá. Tá bom? Um beijo para vocês. Aproveitem hoje que foi mamão com açúcar, tá? Hoje só foi explicação e o roteiro para fazer, para deixar toda a lição em ordem. Ela tinha pedido para fazer um portfólio, guardar numa pasta. No nosso caso não precisa, porque eu quero a lição no caderno. O que eu vou considerar são as lições que eu peço nos vídeos, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Não importa a hora. A hora que vocês tiverem dúvida, manda mensagem que assim que possível eu respondo. Tô morrendo de saudade de vocês, moçada. Mas ela é velha, perturbando, enchendo o saco, contaminando as pessoas aqui. Mas peraí, você só gosta de sujeira, não matura a limpeza que você tá fazendo aqui. Mas peraí, vou te explicar. O nome dele é Corona, ele faz mal para as pessoas, ficamos de quarentena para o corona combater. O nome dele é Corona, ele morre com a limpeza, é só lavar bem as mãos, é com álcool em gel combater. Oi, galerinha, eu vou falar pra vocês, o coronavírus não deixa nem sair de casa, é ficar em casa, lavar bem as mãos. Leve sabão, a nossa diversão é assistir televisão e fazer a nossa própria lição. Gosto de ir pra escola, mas com o vírus não rola. Por enquanto. Tudo em casa e também é da hora. Então, criançada, vamos embora. Gostou? Máscara ok, sabonete ok, quarentena ok. Brota no sofá e mata o vírus de uma vez. Brota no sofá e mata o vírus de uma vez. Lave sua mão, passe álcool em gel pro coronavírus e pro beleléu. Sai pra lá, coronavírus vai acabar, quarentena, não vejo a hora de acabar, pra voltar pra minha escola, pra estudar e pra brincar, sai pra lá, coronavírus vai acabar, quarentena, não vejo a hora de acabar, pra voltar pra minha escola, pra estudar e pra brincar. Vou mandando a minha rima para o mundo inteiro, nós comparar nossa força com o vírus sorrateiro, pai olha por nós. Leste, oeste, norte, sul, e todos inimigos, exceção mais um.